Eu sou Cândida Campos, vamos dar início a mais um programa ao Segredo da Cândida. Hoje tenho como convidado Amílcar Santos, licenciado em Psiquiatria. Olá, Amílcar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como defines a criança e adolescente que o Amílcar foi? Sim. Uma criança, és filho único? Não. Não sou. É porque normalmente eu pergunto sempre isto. Sim, porque eu sou o sexto de 7 filhos biológicos. Nós somos 4 homens e 3 mulheres. E ainda o meu pai tem filhos adotivos ou filhos afetivos, são mais 3. Eu só posso dizer coisas positivas acerca da minha infância e adolescência. Uma família muito grande, muito unida. Nascestes em São Nicolau, Ilha de São Nicolau, Cabo Verde, e depois aos 5 anos... Só por isso já tenho aqui uma liberdade. Aos 5 anos fomos viver para São Vicente e depois cresci em São Vicente até... Estudei até aos 18, depois é que emigrei para Portugal. Mas, sem dúvida, acho que é uma das minhas maiores heranças. Uma infância... e adolescência felizes e com muito sentido de humor e muito carinho, muito amor dos pais, dos irmãos, dos primos. Só posso dizer coisas boas. Claro. Acho que aí tive muita sorte, sem dúvida. Sim, e isso traz-nos, não é? Sim. Tu, como uma pessoa da ciência, traz-nos a partir do momento que trazemos essa herança de criança sim. Com sem dúvida. Com esses valores e com essa... que fica registado para a vida inteira, não é? Claro, continuamos sempre a vida inteira a sermos a nossa criança interior? Acho que aí herdei essa alegria, o sentido de humor, sim. Que nós, de facto... E a liberdade também, sim, é um dos valores, sim. É um pilar teu, a liberdade. Claro, quer dizer, também cresci em liberdade, para mim é um dado adquirido. E brincar na rua... Senti falta disso. Sim, ser muito livre, sim, sem dúvida, nesse aspecto, sim. Porque às vezes os meus convidados, é muito interessante que pessoas que vivem na cidade, mas quando eu lhes faço esta pergunta, elas voltam ali às suas memórias de criança e a alegria com que dizem, não, eu depois quando era miúda ia para a casa dos meus avós, ia para a terra e aí a alegria que eu tenho de porque não havia medos, podíamos brincar na rua e é muito interessante, de facto, o ar feliz que as pessoas se recordam disso, de poderem brincar e de serem livres, de não haver os medos e fechados em casa e com internets Sim, foram outros tempos. Mas encontravam isso nas aldeias. Repara, sempre que diziam para os avós terem este... Eu vivi cresci numa zona chamada Cruz João Évora, em São Vicente, que curiosamente é considerada arredores da cidade, mas fica, sei lá, cerca de 800 metros ou 1 quilómetro do centro da cidade, uma zona que nós chamamos Morada, mas era uma zona onde nós tínhamos muito espaço, portanto, para brincar. De facto, brinquei muito na rua da nossa casa, com os meus irmãos, com os primos, sim. Cresci nesse ambiente de muita liberdade, de muito convívio positivo com os irmãos e com os primos e com os amigos também da nossa família. Os amigos, não é? E que tinham por a tua criatividade. Por isso, quando tu falas da música, te dizes que gostas muito da alegria. Sim, a criatividade também. E a criatividade, sim, porque tinha que se inventar brinquedos, não é? Não tínhamos gadgets, não tínhamos telemóveis, tínhamos redes sociais. Sim, lembro-me ainda, sou do tempo em que nós tentávamos fabricar os nossos brinquedos. E as bolas, não era? As bolas, joguei a bola com bolas feitas com meias, o arco com arco, era com coisa ringue. de bicicleta às vezes. De bicicleta, sim, ainda fiz, brinquei com esse tipo de instrumentos e lembro-me de fazer, até eu sabia construir um carrinho de madeira que tinha direção com volante enorme, com ferro, ainda fiz isso. Mas também fazia as minhas picardias, que tentava reproduzir experiências em casa do meu pai. Nem sempre essas experiências correu lá. Mas isso muito nem bem. Nos maiores laboratórios. Eu lembro de uma vez que estava a brincar com o querosene, com o petróleo, né, do jet dos aviões. E esqueci-me de
de pôr um rótulo naquela garrafa de querosene. E depois tenho um sobrinho que é filho do meu irmão mais velho, o sobrinho chama-se Thierry, e eu ausentei-me do sítio onde estava a fazer as experiências e ele tentou beber, quase que ia bebendo do querosene. Outras vezes tentava fazer com pilhas. Lembro-me de ver no livro de Fisicoquímica como é que se faziam pilhas. Tem que se alternar, por exemplo, era o cobre e o zinco. Eu tentava fazer isso com aquelas moedas, uma moeda, acho que era 50 cêntimos, ou 5 tostões. Sim, já não se lembra das moedas que tinha, pois, exatamente. Era uma moeda que era assim cinzenta e alternada com outra castanha. Depois tinha que as empilhar e banhá-las no eletrólito, não é? E lembro-me de toda a gente gozar comigo, alegando que eu gastava, por exemplo, o equivalente a 2 euros para fazer uma pilha que custava 10 cêntimos, por exemplo, porque empilhava tantas moedas e que aquilo acabava a ser muito caro. Isso dava a minha criatividade, que é uma característica que eu... Não, mas sabes, eu gosto muito de falar, dar início às nossas conversas assim, porque às vezes é bom trazer isto à conversa real e atual, que às vezes há pais que sentem que o facto de não dar muita coisa aos filhos, muitos bens, muitas coisas de consumo, que não são bons pais, porque a competição, a sociedade de consumo é tão evidente, e é bom ouvir hoje uma pessoa que afinal, ao falar da sua infância, que quando nós, para sermos felizes, a partir do momento em que às vezes há amor e há esse apoio na família, essa é muito natural, e as próprias crianças têm uma imaginação, elas são mestres na criatividade, eles inventam coisas que de facto e é bom transmitir isto, porque não se devem sentir culpa de nada, de muitas vezes não ter. Sim, eu até não me podia queixar muito, porque quer dizer, nós não éramos pessoas abastadas, mas não vivíamos com dificuldades. Mas dentro daquele contexto de algumas limitações, não é? Nós tínhamos a oportunidade de sermos criativos. E criar, de facto, tentar simular um laboratório em casa é algo que mostra já alguma loucura, digamos assim. Olha, e a tua fase de adolescente? Depois viestes para Portugal? Não, eu fiz os estudos em Cabo Verde e quando acabei o 12º ano é que ingressei na Faculdade de Medicina de Lisboa através de um concurso interno, não é? Portanto, Portugal disponibilizava um número de vagas que era muito reduzido a Cabo Verde, e depois Cabo Verde fazia o seu concurso interno para essas vagas. Para essas vagas. Então eu ingressei diretamente na Faculdade de Medicina de Lisboa, no Santa Maria, sim. Santa Maria. Por isso, quando vieste já era bem definido que não havia dúvidas, porque com essas experiências todas podias ir para a área da investigação. Já que são as experiências. Mas não, esta parte da medicina já estava na altura eu lembro-me que queria ser médico, porque eu achava muito interessante ser-se médico. Lembro-me de ir a umas consultas para mim, não é, quando estava doente, e deixei, é capaz de ser interessante a pessoa estar daquele lado a tentar descobrir o que é que as outras pessoas têm. Então o meu primeiro objetivo era ser médico, sim, mas quando entrei não sabia que especialidade é que queria, não sabia se queria fazer a investigação ou não. Mas não havia a dúvida, a não havia já dúvida. Está. Eu só lembro-me de estar na dúvida entre medicina e engenharia informática, porque o meu pai ofereceu-nos um computador, na altura, em 1992, ele ofereceu-nos um computador que era um processador era 286, era muito potente para a altura. E eu lembro-me de passar muitas horas em frente ao computador. Não! Eu acabei... É uma história interessante com este computador, porque o meu pai trouxe o computador e nós não sabíamos mexer no computador. Não é intuitivo como um telemóvel, obviamente. Tinha que se colocar uns comandos na linha de comandos do MS-DOS. Sim, e eram diferentes. E era difícil, era muito difícil. Nós não sabíamos. Hoje não, hoje são mais fáceis. A minha irmã pediu um colega de trabalho que era engenheiro informático para lá a casa, ligou o computador e eu vi como é que ele fazia.
nós não passávamos a vida a jogar, basicamente, e que ele tinha lotos, tinha um processador de texto, tinha uma folha de cálculos, mas nós jogávamos muito, até que um belo dia o computador deixou de funcionar. Eu andei ali mexendo no computador, deixou de funcionar, ninguém sabia o que é que estava a passar, e afinal, passado uma semana ou duas, meu pai pediu a um engenheiro informático para ir lá a casa ver o computador, perguntou-me a mim o que é que eu tinha feito. Eu expliquei-lhe, ele disse-me, você apagou o conteúdo todo do computador, tinha formatado o disco rígido. Pronto, era assim, e depois a partir daí meu pai colocou-me de castigo, disse, agora vais esperar até o verão, no verão fazes um curso de 3 meses de informática e só a partir daí é que poderás usar o computador livremente. Mas eu sentava-me ao lado do meu irmão e eu ia decorando os códigos que ele utilizava. Portanto, fiz o curso de verão com muita facilidade e a seguir passei a utilizar o computador. Mas aquilo não era o meu era chamamento. Só curiosidade, mas não era o meu chamamento. Sentia muito solitário, achava que queria interagir com pessoas e decidi que vinha para a medicina, sim. Muito bem, então olha, também vamos aqui fazer novamente uma pausa musical para avançarmos então para essa área, já que não houve aí, porque normalmente acontece nessa fase adolescente, o que é que há ali sempre, às vezes são influenciados ou porque o pai ou porque é a mãe ou porque a família também quer muito. O meu pai o meu pai gostava de ser cirurgião. Ok. Ele dizia que gostava de ser médico e depois especializar-se em cirurgia, mas sinceramente não foi influência dele. Eu escolhi medicina porque eu gostava. É claro que o filho tem sempre aquela vontade de agradar ao pai, mas no meu caso não era isso. Eu escolhi porque eu achava que era meu chamamento. Era o meu chamamento. Sim. Vieste muito jovem, não é? Para Lisboa, com 18 anos. Sim. Sem estrutura familiar. Vieste sozinho ou tinhas cá... Não, tinha alguns primos. Eu ainda vivi um mês e tal, em casa da Bia e do Albertino. São pessoas que eu guardo uma grande gratidão, que me acolheram nessa altura, e depois fui viver para uma residência universitária, onde tive 6 anos durante o curso, sim. Onde aí foi viver a experiência ao vivo, não é? Imagino. Foi o microcosmos. Microcosmos, sim. A residência universitária de Benfica. Exatamente. Sim. São grandes aprendizagens, não é? Sim. Grandes aprendizagens. Houve. A tua escolha começou por medicina, mas logo já tinhas definido qual era a especialidade? Não, eu escolhi as neurociências no 2º ano do curso. Lembro-me, estava em 1997 e o António Damasio, o cientista português conhecido internacionalmente, publicou o livro O Erro de Descartes. O Erro de Descartes. E lembro-me de ter comprado o livro e de ter devorado o livro. É o único livro dele que eu consigo ler, que eu consigo perceber. Os outros são mais inteligíveis e comprei quase os outros livros. Mas este é particularmente interessante, pelo menos para mim. Foi quando se falam das emoções, não é? Quando eu estive na América, sim. Eu falei na Universidade de Duke com os cientistas de topo. Eles disseram que não conseguiam perceber os livros do António Damasio. Mas o livro O Erro de Descartes é um livro fabuloso e que fala do caso do Phineas Cage. É um jovem que teve o acidente numa linha de comboios em que um ferro entrou aqui assim nessa parte e saiu por cima e fez uma lesão na área orbital frontal, e o homem teve uma alteração do comportamento. Eu achei isso fantástico, como é que uma alteração no cérebro, uma lesão estrutural, não é? Pode alterar o nosso comportamento. A nível das emoções. A nível das emoções, exatamente. E eu decidi que queria fazer neurociências. Depois tive dúvidas se fazia uma área cirúrgica das neurociências, que seria neurocirurgia, ou se fazia psiquiatria. Só tinha essas duas opções, porque eu interesso-me pelo comportamento humano, e quando escolhi a especialidade, eu inicialmente entrei para cirurgia geral. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque na seriação eu não podia entrar em neurocirurgia nem em psiquiatria na altura, mas fiquei na dúvida se havia de entrar numa especialidade alternativa ou se repetia o exame para escolher ou neurocirurgia ou psiquiatria.
Então entrei para a cirurgia geral. Uma especialidade alternativa, desculpa. Há as duas que eu tinha... tinhas alternativas, que é aquelas só queria uma das neurociências, okay. ou psiquiatria ou neurocirurgia. Entretanto, acabei por entrar para a cirurgia geral, porque não queria muito repetir o exame. E lembro-me, telefonei ao meu pai, tudo contente, disse: pai, entrei para a cirurgia geral. Ele disse: filho, isto não é para ti. Ele conhecia-me, não é? Claro. Ou conhece-me e percebeu. Então, pouco tempo depois, eu entrei, poucos meses na cirurgia, pedi interrupção e repeti o exame. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Portanto, às vezes como tivemos a falar em off, há coisas que nos escolhem e nós não as escolhemos. Entretanto, quando eu fazia cirurgia geral, eu pedia para assistir às neurocirurgias e eu não gostei daquele ambiente da neurocirurgia, do bloco, daquelas cirurgias, eu não gostei. E quando eu repeti o exame e podia entrar em neurocirurgia, não quis, e entrei para a psiquiatria, e eu liguei, e toda a minha família disse: agora é que estás bem, psiquiatria. Não sei o que é que eles queriam dizer com isso. Agora é que estás bem, estás na especialidade certa. Sim, mas eu tenho interesse no comportamento humano e tenho interesse em investigação, em descobrir coisas novas que tenham a ver com o comportamento. Fiz investigação básica de laboratório com ratos em Lisboa, também fiz na América. Fiz coisas muito interessantes, interface cérebro-máquina, que está na moda agora com Elon Musk, da empresa Tesla, que tem uma empresa chamada Neuralink, em que ele explora a interface cérebro-máquina. Eu fiz isso na Universidade de Duke e depois voltei para Portugal e agora dedico-me, dentro da psiquiatria, há uma subespecialidade, uma subárea que se chama neuromodulação ou neuroestimulação. Eu fiz formação nessa área. No meu hospital sou responsável pela eletroconvulsivoterapia no departamento e tenho-me dedicado a isso. E achas agora... que neste momento, mais do que nunca, e também conversamos um bocadinho em off, exatamente isso, porque a tua especialidade era sempre vista... não era que não era valorizada, nada disso. Só que era sempre uma área que era vista que até as próprias pessoas tinham vergonha de dizer: olha, eu agora vou a uma consulta de psiquiatria, porque elas próprias, não sei se concordas comigo, de facto, se sentias isso nas pessoas que pediam ajuda, havia um certo receio e uma certa vergonha de dizer que, porque éramos logo também rotulados: olha, aquela está maluca, quer dizer, ir ao psiquiatra é sinal que é maluco, que hoje desmistificam perfeitamente isso. Hoje está melhor. Está muito melhor, essa não está? Noção de que... Espero bem que sim, que esteja. Essa noção de que a psiquiatria se dedica exclusivamente à psicose ou loucura, não é? Sim. Não está correta, obviamente, é incompleta. Nós vemos vários tipos de doenças, desde as psicoses, como a esquizofrenia, vemos também a doença bipolar, vemos a depressão, perturbação obsessiva-compulsiva, que é a tal doença com mania das limpezas. Posso, de uma forma muito simples, explicar isso. Ansiedades, perturbação de pânico, fobias, perturbação de stress pós-traumático, são muitas doenças que nós seguimos, perturbações de comportamento alimentar. E que hoje já se olha para esses casos como, aliás, alguns casos quase doença da época, não é? Por exemplo, as depressões, e então depois a seguir desta quadra que nós vivemos, acho que cada vez mais vocês encontram no teu dia-a-dia, tu encontras pessoas dessas, a procurar essa ajuda, não é? Sim, Cândida abordou a questão da depressão, não é? Que tem a ver com a tristeza, mas há sempre uma diferença entre a tristeza dita normal e a tristeza patológica, ou doença. Sim. E aí o psiquiatra desempenha um papel mesmo muito importante em fazer essa diferenciação. Não significa que toda a gente triste seja depressiva, obviamente, como é fazer essa ressalva, mas também deixarmos uma pessoa sofrer é algo desagradável. Porque não se valoriza, Amílcar. Eu acho que efetivamente as pessoas... Eu posso estar errada neste conceito, mas aquilo que eu verifico é que se a pessoa tem um diagnóstico de que leva uma doença física, vamos falar de um câncer, claro, vamos falar de... Há ali um acompanhamento... É mais objetivável. E há um acompanhamento das pessoas, de se juntar, de apoiar e tudo isso. Se diz, aquela pessoa está com uma depressão, não há uma valorização sobre isso. Pronto, ok, está com uma depressão, não é?
um certo desconhecimento, acima de tudo. Pois, eu acho que é desconhecimento. Eu acho é bom que falares nisso. Os psiquiatras e os outros profissionais de saúde mental desempenham um papel importante de serviço público de fornecer essa informação de uma forma mais compreensível à população. Explicar, de facto, que não é... que o cérebro é um órgão que adoece como os outros. Mas o que é curioso é que quando a parte do cérebro que adoece é a parte que controla a motricidade, por exemplo, que uma imagem clássica é uma pessoa que tem um AVC e que fica hemiplégica, ou seja, claro, deixa de mexer e sentir uma metade do corpo. Isso é facilmente compreensível pelas pessoas. Uhum. Mas quando a área do cérebro, por exemplo, é o sistema límbico que controla as emoções e que tem uma lesão, pode ser um AVC, pode ser um traumatismo, pode ser uma doença autoimune, pode ser um tumor, pode ser um quisto. Quando essa zona está afetada e nós temos alterações de comportamento, não é facilmente aceitado pelas pessoas, não é? Pois, é isso que... é essa sensação que eu tenho, que me dá a observar, e é muito importante, de facto, estás a dizer isso, porque tudo isso tem que ser valorizado. Aliás, quando o povo dizia, essa sabedoria mestra dizia, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga, não é? Nós temos... eu acho que é eu acho de certa forma, nós temos, de facto, muita responsabilidade como médicos, porque tratamos a vida das pessoas e às vezes eu vejo doentes no consultório ou no hospital, no internamento, onde nós vemos os doentes mais graves, com depressão, por exemplo, que a pessoa está tão aflita, tão triste, tão desmotivada, desinteressada, sem energia, que pode passar o tempo todo deitado na cama. É que não consegue mesmo, por mais esforço que a pessoa faça, não vai conseguir levantar-se. E que pode responder à medicação, ou às vezes temos que avançar para a estimulação elétrica também, porque o cérebro é um órgão eletroquímico, não é? E de facto, quando esses doentes são tratados convenientemente, vê-se uma melhoria muito, muito, muito grande. E como é que se sente um médico desses quando vê essas melhorias? Quando digo o médico, não, estamos a falar concretamente aqui do Amílcar. É um tema muito curioso que nós às vezes abordamos entre colegas ou com os alunos, que a gratificação em psiquiatria não é uma gratificação imediata, como por exemplo uma cirurgia em que, um exemplo clássico, uma dor abdominal, com um abdômen agudo, com uma apendicite, por exemplo, a pessoa entra no bloco, é operada, retira-se o apêndice e sai, recupera quase imediatamente em uma questão de horas. Em psiquiatria, a melhoria pode durar 3 semanas. Estamos a falar de uma depressão, não é? Exatamente. A gratificação é lenta e não é imediata. Temos que esperar. Mas é uma gratificação. É um uplift como a da música da bocado. Exatamente. É uma gratificação muito, muito, muito boa, sim. Também pode ser uma gratificação imediata na psiquiatria, quando se vê um doente maníaco, por exemplo, ou seja, doença bipolar tem a fase maníaca, em que o indivíduo pode estar agitado, cheio de energia, muito falador, com muitas ideias, muitos planos, não dorme e por aí fora. Ou pode também ter sintomas psicóticos, em que perde o contacto com a realidade e pode achar, por exemplo, que está a ser perseguido ou que tem poderes especiais, que é Jesus Cristo, por exemplo, enfim, e que pode ser tratado com uma ou poucas sessões de eletroconvulsivoterapia. E, de facto, aí sim nós temos podemos ter uma gratificação mais imediata, sim. Mas, regra geral, temos que esperar alguns dias. Mas é muito gratificante, sim. E temos uma grande responsabilidade também. Porque, por exemplo, um doente bipolar que está na fase depressiva, se ele for mal medicado, ele pode passar da fase depressiva para a fase maníaca e depois podemos prejudicar a vida do doente. Mas aí está, temos uma grande responsabilidade. E a gratificação é muito forte, é muito poderosa também. Então, ao longo desta tua experiência, e que é grande porque és médico desde o hospital, a parte tens a tua clínica e tudo isso, continuas contente contigo pela opção que fizeste de escolha? Sim. Eu costumo dizer que eu não sinto, quando faço psiquiatria, eu não sinto que estou a trabalhar. É uma versão
É possível ter, é uma ter versão, paixão, não é? como é que é dizer? Há essa expressão que o Steven Spielberg dizia, making movies like playing. Ou seja, ele não sente que está a trabalhar, sente que se está a divertir. Mas quando eu digo isso, não significa que esteja a gozar com os utentes. Eu percebo. Eu estou a ter prazer naquilo que estou a fazer. E é muito interessante sim. o que tu estás a dizer, porque é por isso que eu gosto, de facto, de ter os convidados mais diversas áreas, porque quem te está a ouvir hoje, e esta parte que eu, num programa que eu te dizia há bocado, é que o Amílcar Santos, que as pessoas conhecem, que de facto a nível profissional, és professor, vários alunos conhecem, é mais do que o médico, é a pessoa, como tu dizes, eu gosto de ver e as pessoas não estão a me divertir com elas, a satisfação da paixão que tu dedicas é quase uma causa, não é? Eu acho que daí a minha família ter achado, e bem, quando que eu tu estás no curso certo. Exato. Eu quando pergunto, mas porquê é que escolheste psiquiatria? E há um fascínio pelo comportamento humano, sem dúvida, e é um fascínio em tentar perceber as coisas que ainda não se sabem sobre o comportamento humano e que eu tento fazer investigação essa pergunta clínica. Que eu gostava de fazer. É sempre mas uma área... é uma pergunta que eu nunca consegui encontrar uma resposta específica. Eu posso olhar para trás e vejo retrospectivamente que eu cresci numa zona onde não havia psiquiatria, não havia... mas se calhar São Vicente, não sei se na altura tinha 1 ou 2 psiquiatras. Havia muitos doentes mentais e eu cresci com eles, na rua, os amigos, os vizinhos. O meu pai tinha uma mercearia e quando eu ia para a mercearia frequentavam, obviamente, vários Todas doentes mentais pessoas, frequentavam a mercearia. Eu cheguei, por exemplo, havia um jogo que era o Uril, que é o jogo com as pedrinhas e os buracos. Eu joguei esse jogo com vários doentes mentais, nem sabia que eles eram doentes mentais. Não estou a falar de débeis mentais, estou a falar de doentes psicóticos. Portanto, eu cresci nesse ambiente e eu até me divertia com as histórias deles. Eu sou uma pessoa que gosta muito de colecionar histórias e de me divertir com histórias com humor ou com humor nonsense. E eu divertia muito com essas pessoas. Eu acho que me habituei a lidar com esse tipo de pessoas que eu achava fascinante a forma meio paradoxal como elas se comportavam por vezes. Estou a falar, claro que as pessoas depressivas não iam à loja, estavam em casa. Estou a falar de um outro tipo de... Ou pessoas com consumos de álcool, por exemplo, que há muito alcoolismo nessa zona. Portanto, eu cresci nesse ambiente e como eu sou muito curioso, não é? Como falei há bocado, gostava de fazer experiência, ia pegando fogo à casa ou gastava imenso dinheiro para fazer uma pilha muito barata. Eu acho que psiquiatria era o ideal, porque gosto do comportamento humano e, por outro lado, é uma área que tem muita coisa nova para se descobrir e para saber. Eu sou curioso, gosto de saber coisas novas. Achas que ainda há muita coisa, a ciência ainda tem muito a descobrir nesse campo? Psiquiatria, sim, talvez das especialidades médicas onde há mais coisas para descobrir. A psiquiatria, sim. Mostra que a mente humana é sim, a mente humana, o cérebro humano, a parte que se relaciona com o comportamento é mesmo muito complexa e é muito difícil de ser estudada porque nós não temos aparelhos ou não temos meios para o estudar convenientemente, como por exemplo pedir um ataque e ver que uma área está infartada, que é um AVC, por exemplo. Em psiquiatria isso não é possível. Por exemplo, a pessoa pede um ataque a um doente bipolar e a maior parte das vezes tem um ataque normal. O problema do doente bipolar não tem a ver com a estrutura, tem a ver com a eletricidade, com a função do cérebro. Aí já é mais difícil, mesmo que coloquemos eletros para fazer um eletroencefalograma, não é suficientemente... não tem uma resolução suficiente para apurar essas alterações. Há muita coisa para se descobrir na área da psiquiatria e isso para mim é fascinante. Eu sou curioso, divirto-me com as patologias, portanto... Diz-me uma coisa, mas também hoje, não sei se tu fazes, mas a maior parte também dos teus colegas, porque antigamente chegava, havia e era medicado. A pessoa que ia a uma consulta de psiquiatria era medicado para isto, para aquela situação que fosse específica, mais diferentes, não é? Qualquer das maneiras. Mas hoje vocês já também usam outras áreas. Sim. Para além da medicação. Da medicação. E a psiquiatria é uma área rica em termos do nosso arsenal terapêutico. Nós temos um arsenal terapêutico poderosíssimo e em crescimento.
não é só a medicação, não é só passar um antidepressivo ou um antipsicótico, mas também há antipsicóticos que são poderosos, como os injetáveis, pode ser uma vez por mês, ou até de 3 em 3 meses, e que de facto melhoram significativamente a vida da pessoa. Mas temos outras áreas, que é chamada a área, por exemplo, da neuromodulação, da neuroestimulação, com estimulação com ondas eletromagnéticas, que já está aprovada pela FDA, pela Agência Europeia da Medicação, chamada TMS, para a depressão, para a perturbação obsessiva-compulsiva. Temos a estimulação transcraniana com corrente contínua. E além disso também a psicoterapia. E temos o eletrochoque. E a psicoterapia, qual é a tua opinião? Claro, a psicoterapia é importante em muitas patologias, pode ser em psicoterapia isolada, nomeadamente são os casos leves a moderados, mas claro que se o caso for grave, uma depressão grave ou uma perturbação obsessiva-compulsiva graves, para além da psicoterapia temos que associar a medicação claro. Ou então a neuroestimulação, por exemplo. Sim. Mas de facto temos um arsenal terapêutico muito forte e não é só a medicação, a psicoterapia exerce um papel muito importante. E posso dar exemplos. Muitas vezes, quando o indivíduo está triste, por exemplo, porque alguém perde alguém, morreu um familiar, a mente dessa pessoa está a processar um conteúdo triste, mas vai buscar outros conteúdos tristes. Imagine, 2 ou 3 anos antes, perdeu alguém, acabou uma relação. Claro. Ou teve um acidente. Perda também, exatamente. Ou teve um conflito, ou perdeu o emprego. Vai sempre buscar algo negativo também, não é? Algo então, de dor, não é negativo, acontece, mas dá de dor. Eu costumo dar a metáfora do telemóvel. O telemóvel tem uma bateria que dura mais ou menos um dia. Esses modernos, não é? Sim. Todos os dias à noite nós carregamos o telemóvel, que é equivalente ao nosso sono. Mas, se o telemóvel tiver muitas aplicações a correr no background, a bateria consome-se mais depressa. Basta nós estarmos a fazer uma chamada Zoom, por exemplo, não é? Exatamente. Ou ter vários programas abertos, a bateria não chega... Ao dia. Sim. Em vez de ser carregada à meia-noite, temos que carregar às 7 ou à noite. Então, o que acontece às vezes, na vida das pessoas, nós temos dificuldades que não são processadas, ok? Imagine, temos um conflito com alguém, mas esse conflito não foi resolvido. Há um luto na nossa vida, nós não resolvemos o luto. É um programa que nunca foi fechado. O programa está sempre aberto, não é? E aí a psicoterapia exerce um papel muito importante, ajuda a pessoa a pensar o problema, a processá-lo e a encerrá-lo. Quando nós não encerramos os programas, exatamente. O que é que acontece? Temos um stress agora, o nosso cérebro está a gastar energias e tempo e recursos nesse stress agudo, mas vai buscar também os stresses anteriores que não foram resolvidos. Portanto, aí é um exemplo de como é que a psicoterapia pode ser fundamental para resolver esses problemas e às vezes é preciso também associarmos outros métodos de tratamento, ou uma medicação ou a estimulação. Ainda bem que temos pessoas já nesse patamar de consciência, Amílcar, de facto é essa função que não chega quando se está com paixão, a viver aquilo que se faz com gosto. Com gosto, com amor, podemos chamar mesmo isso, amor por si e pelos outros. Sim. Também, não é? Pelas causas que hoje é muito bom encontrar, porque há muitas pessoas que escolheram determinadas profissões e que só ao fim de um determinado tempo elas continuam a fazer, mas não estão felizes naquilo que fazem. E tu sabes que encontras certeza absoluta diariamente pessoas dessas. Podem não saber fazer a escolha ou não saber exatamente. Não sabem, muitas vezes, depois levá-las às vezes a fazer determinados processos para descobrir, afinal, eu não estou feliz e a causa às vezes não lhes passa para a cabeça onde é que está, não é? Que bom que encontra pessoas também já com essa abertura, porque de facto sei que inclusivamente que tens uma linha de pensamento já nesse campo aberto, e depois tens uma coisa que eu acho fantástica como médico, porque tem sempre que eu digo, é uma classe que de uma certa forma pensam que quando se abrem um bocadinho mais e dizer, eu gosto de rir, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer aquilo, que deixam de serem considerados. Mas o meu pai goza comigo, diz que eu não tenho gargalhada de médico. A minha gargalhada é muito estridente, é como a do Jeff Bezos da Amazon.
Ele diz que não é gargalhada de médico. Ele diz que não é gargalhada de médico. Bom, é? Ficas contente com esse... Não sei, é o que é. Mas tu ficas Eu já lhe contente. perguntei como é que é gargalhada de médico, mas ele nunca me soube explicar como é que é. Mas ele diz, olha, sabes o que é que eu acho que como pai diz que é a gargalhada do filho. É isso, calhar. É a gargalhada Sim, do filho, não, que é a o minha que ele se gargalhada lembra. é tão característica que... Pronto, percebes? Exato, é. Acha que o facto de seres médico não te alterou a pessoa que tu és. Não. E por isso é que ele diz... Eu acho que a pessoa que sou permite-me ser melhor médico. Claro que Isso sim. E... Sim, acho que é mais assim. Olha, então estamos quase a terminar a nossa entrevista. Uhum. Vou-te pedir que normalmente, às vezes, uma palavra que resumas assim, por palavras muito simples e muito acessível, porque dou-te os parabéns porque tiveste cuidado, porque vocês médicos têm uma linguagem sempre que não é acessível a toda a Sim. gente, só tem uma linguagem muito própria. Hermética, sim. E tu tiveste aqui numa linguagem Sim, tem muito essa clara, preocupação de simplificar. simplificar, clara, de forma que quem esteja a ouvir as Sim. mensagens que tu falaste a nível até de clínico, e foi fatores muito importantes, mas agora qual era a mensagem que tu gostarias de deixar a quem nos esteja a ouvir, de mensagem para as pessoas, com uma única palavra ou duas, o que é que elas devem, qual é a prioridade delas, o que é que elas devem escolher para a vida delas? Eu acho que devem escolher o que gostam. Que se apaixonem, não é? Há um discurso do Steve Jobs. Se calhar, um dos últimos discursos que ele fez numa faculdade, não sei se era Stanford, em que ele diz às pessoas para escolherem a área que elas gostam. E pergunta, mas como é que a pessoa sabe qual é a área que gosta? E ele deu uma justificação muito interessante, que é escolher a área que se gosta é como encontrarmos a pessoa de quem gostamos. Nós sabemos na altura. Pode ser assim, pode não ser. No meu caso, eu tive que fazer uma travessia um bocado no deserto, até porque ia por uma outra área, acabei por perseverar e vir para... Mas, acima de tudo, a nível profissional, acho que as pessoas devem escolher, e também a nível pessoal, devem escolher aquilo que elas gostam. Está tudo certo. Para tentarem ter essa... se sentirem realizadas e felizes. Essa sensação que para mim é muito interessante, que é que do Steven Spielberg dizia: making movies is like playing. Ter essa sensação que estão a fazer uma coisa que realmente gostam. Se estiverem felizes na profissão, provavelmente outras áreas da vida também correrão felizes, claro, correrão bem. Porque as pessoas não são metades, não é? São por inteiro, tem que... Só que às vezes estão mais preenchidas quando as duas coisas estão com... Atenção, eu não sei se este meu algoritmo da vida está correto. É o que eu, neste momento, com 43 anos... Que tu sentes, exatamente. Se calhar daqui a 10 anos posso mudar de ideias, mas neste momento, mas daqui a 10 digo anos, de forma muito humilde, que é o que me faz sentido. Daqui a 10 anos, costumo dizer isso aos meus nós alunos. não sabemos como é, nós não sabemos... Eu costumo dizer isso aos meus alunos de medicina do 5º ano, para tentarem escolher uma especialidade que lhes dê essa sensação. Mas não sei se estou correto, é o que eu acho. Até agora não me tem dado mal. Não, exatamente. É a tua experiência que sentes, exatamente. Até porque isso não é nenhum estudo científico. Não é só uma opinião de um humilde por isso é que psiquiatra. eu te digo, uma opinião tua, uma opinião de qual era a palavra, a mensagem que dizia. Da mesma maneira que eu também tenho uma mensagem para ti, uma série de cartas, com várias cores, com vários desenhos, sempre ligados, e a tua intuição vai escolher uma. Amizade. Ao partilhar? Desenvolver sentimentos positivos em relação aos que me rodeiam, aceitando-os tal como são e estando sempre presente para o ajudar nos momentos de dificuldade, naturalmente desenvolvo sentimentos de amizade verdadeira. Ser amigo significa compartilhar os bons e maus momentos, estar presente quando é necessário encontrar soluções. Pronto, amizade. É uma bela palavra. E este que ouviram é o médico Amílcar Santos, que encerra esta conversa. Obrigada, Amílcar.